Olá, obrigado por ter vindo. Por que beber água hexagonal? Hexagonal é a geometria sagrada da água encontrada em poucos lugares do mundo. E onde é encontrada, como por exemplo nas corredeiras dos glaciares do Himalaia, as pessoas casam aos 80, têm filhos aos 90 e vivem até 120 anos. Estamos em um momento que a busca do rejuvenescimento é constante. Rejuvenescer significa envelhecer sem ficar velho ou permanecer jovem até morrer. Existem alimentos que são oxidantes e existem alimentos antioxidantes. E também existem água oxidante e existem águas antioxidantes. Água que enferrujam e água que desenferrujam. Uma parte do oxigênio que respiramos se transforma em radicais livres, que estão ligados a processos degenerativos como o câncer e o envelhecimento. O que são os radicais livres? Tecnicamente, é uma molécula que apresenta um número ímpar de elétrons na sua órbita externa, ou seja, um elétron desemparelhado. Essa instabilidade estrutural faz com que essas moléculas tentem roubar um elétron de qualquer outra substância a fim de estabilizar. Com a perda deste elétron, cria-se um novo radical livre, que irá deflagrar uma reação em cadeia, lesando seriamente várias estruturas celulares. Assim sendo, ocorre gradativamente lesão de célula a célula, tecido a tecido, órgão a órgão, até chegar à instalação de doenças. Os radicais livres são responsáveis por mais de 200 doenças, principalmente as doenças degenerativas. A água que ingerimos também contribui para o aumento das doenças degenerativas. Qual será então a água ideal para se consumir? A água hexagonal ou a água primordial. Esta água é usada como agente terapêutico em um importante hospital em Tóquio para todo tipo de tratamento. O tratamento consiste em fazer um turnover hídrico no organismo por água hexagonal, ou seja, substituir toda a água do organismo por esta água. Vamos analisar as 6 características que determinam a qualidade da água. A primeira é a pureza. A água precisa ser livre de químicos residuais derivados do sistema de pré-tratamento, metais tóxicos, compostos orgânicos, xenoestrógenos, que são derivados de petróleo, subgrupos de organos clorados, como os ácidos aloecéticos, os hidroxifuranos, bromatos, cloritos e o mais conhecido de todos, os trialometanos. O cloro, quando em contato com material orgânico em decomposição, gera esses subgrupos de produtos. Agora, o cloro não é excelente para matar organismos vivos? Pensem comigo. E o que é que nós somos? Então este item é essencial, pureza, mas não é suficiente. Precisamos de 5 outras características para compor uma água de excelente qualidade para o nosso consumo. A segunda característica é condutibilidade. A água precisa ter uma boa condutibilidade. A água tem que conduzir, tem que ser um solvente cujos solutos são iônicos e tem que ter minerais dissolvidos nela. E a terceira característica é o redox, que vem de redução, oxidação. Quando o redox é positivo, a água é oxidante. Quando o redox é negativo, a água é antioxidante. A maioria dos líquidos são oxidantes. Uma água hexagonal é antioxidante. Quarta característica, tensão superficial. Quanto maior, mais dificuldade a água terá de fluir. Há capilares que a água flui contra a gravidade. Se a tensão for grande, ela não sobe e, consequentemente, acaba até por desidratar. Os aglomerados, chamados de clusters, são maiores ou menores devido à tensão superficial. Acredite, existe água que desidrata. Quinta característica fundamental para a qualidade total, ou seja, para uma água primordial, o pH. O pH é uma escala logarítmica de medida baseada na dissolução do íon hidrogênio na água. Quanto mais alcalina, maior o pH. Quanto mais ácida, menor o pH. Quanto mais alcalino, melhor. Quanto mais ácido, pior. O jovem é alcalino,
O idoso é acídico. O nosso sangue tem um pH entre 7,35 e 7,45. O ideal é consumir uma água com este pH ou maior, porque toda vez que ingerimos um líquido com pH menor, estamos promovendo um grande sacrifício ao organismo, porque o organismo está constantemente equilibrando ou tentando equilibrar o pH sanguíneo. Sabe-se que aos 40, 45 anos de idade, há uma queda de bicarbonato de sódio no organismo. Será que é o envelhecimento que causa essa queda de bicarbonato? Ou é a queda de bicarbonato que causa o envelhecimento? Nós envelhecemos porque o corpo vai acidificando. Ao tomar substâncias alcalinas, facilita o processo de alcalinização do corpo como um todo. Todas as vezes que ingerimos algo alcalino, por um processo compensatório, o organismo produz ácido clorídrico e não consegue produzir somente ácido clorídrico. Ele, ao mesmo tempo, produz bicarbonato de sódio. Só que o ácido clorídrico vai para dentro do estômago e o bicarbonato de sódio vai para o sangue, para o tecido, para a célula. Acidificamos conforme envelhecemos. Ora, se queremos ter um organismo jovem, precisamos alcalinizar. E finalmente, a sexta característica para termos uma água primordial, hexagonal, é a magnética, porque a água foi feita para ser consumida diretamente da natureza, em equilíbrio, só que isso hoje é impossível devido às diversas contaminações. Uma água, quando ela é retirada da natureza, ela vai perdendo a orientação magnética com o passar das horas, dos dias. E todas as águas que chegam até nós, quer engarrafada ou pelo sistema de abastecimento, ela é uma água que já saiu da natureza há muito tempo. Então, a sexta característica para completar, todas as características fundamentais é a magnética. A água precisa ter propriedades magnéticas, igual a que ela tinha quando estava na natureza. O que é importante é consumirmos uma água com clusters pequenos e com íons essenciais, pois esses têm as dimensões e geometria para poderem ser usados pelas células e entrarem nas funções biológicas próprias da vida. Através de um processo de colocar a água no interior de um aparelho termomagnético, nós fazemos devolver as propriedades que a água já tinha quando estava na natureza. Para completar esse processo, nós precisamos então, as 5 primeiras fases, através de equipamentos que vai fazer o básico, a filtragem e a retirada de químicos e sedimentos e a parte bacteriológica. Depois nós temos mais 4 características que através da ionização da água para transformá-la como hexagonal, e para finalizar esse ciclo precisamos do aparelho termomagnético para devolver as propriedades que a água tinha quando estava na natureza. Eu tenho aqui uma garrafa termomagnética High Living que tem no seu interior, de forma organizada, ímãs que, ao manter a água aqui pelo menos 2 horas em repouso, ela ganha e devolve-se essas propriedades magnéticas. Essa água vai completar, ou seja, a água processada, ionizada, passando pela parte magnética, nós vamos ter o complexo, as 6 características fundamentais para uma água primordial. Quero mostrar aqui com um pequeno teste. Nós temos aqui um ímã, e este ímã ele emite ondas positivas e negativas, e dentro da garrafa ela está organizada a fim de devolver as propriedades que a água já tinha quando estava na natureza. Ou seja, aqui temos um ímã que é o mesmo que temos no interior do aparelho. Este ímã também pode ser identificado através de um aparelho eletrônico que vai emitir som e luz, demonstrando que identificou o campo magnético, e podemos fazer o mesmo teste dentro da nossa garrafa, a fim de que possam verificar que temos também esse campo magnético. Ou seja, aqui completamos a sexta característica para termos uma água primordial. Conclusão: a água boa para se beber precisa ter pureza, boa condutibilidade, baixa tensão superficial, ORP negativo, um pH elevado e ser magnética. Tudo isso é encontrado em uma água hexagonal. Bom, neste momento nós vamos fazer aqui alguns testes para que possa elucidar melhor quanto às questões das águas que nós bebemos.
Vamos analisar um pouquinho algumas águas minerais que nós temos aqui, a água da torneira e também temos aqui a amostra de uma água hexagonal. E aí vamos ver a diferença de uma e outra. Muito bem. Nós vamos colocar então uma amostra de água, né, em cada copo para efetuarmos através de um reagente de pH, esse comprado em casas de piscina ou aquários, e nós vamos identificar. Vamos fazer também a análise de uma amostra de água da torneira e, para surpresa de todos, vamos fazer de uma amostra de refrigerante. O que é que vocês acham? Será que o refrigerante é ácido? Porque nós bebemos todos os dias praticamente. Hoje, na maioria das pessoas, está na dieta diária, principalmente nas crianças. Muito bem, aqui temos então o refrigerante e também vamos colocar agora a água da torneira. Ok, vamos colocar algumas gotas em cada copo e vamos identificar. Ao reagir estas gotas desse reativo com a acidez ou alcalinidade da água, irá mudar a cor, pois nós temos aqui um quadro aonde iremos comparar uma amostra e outra com relação à sua acidez e à sua alcalinidade. Muito bem. Algumas gotas então na água. Nós temos aqui algumas marcas, as principais marcas de água mineral que nós consumimos no dia a dia. E vamos observar se essas águas são ácidas ou se são alcalinas. Ok? Aqui no refrigerante, olha, e a água da torneira. Como podem ver, cada uma delas, deu uma tonalidade de cor, onde poderemos comparar aqui na tabela ao lado. Aqui o refrigerante e aqui a água da torneira. Muito bem, o que é que temos? Vamos pegar aqui com relação à água, todas elas estão numa coloração semelhante, mas podemos ver que elas se situam no lado da escala que apresenta as águas ácidas. Então, uma água ácida. Aqui está por volta de 3,5, 3, 4 no máximo, pH de 4 no máximo, ou seja, um pH ácido. Ok? Nós temos o refrigerante. Refrigerante, na minha opinião, aqui é o mais ácido de todos. O refrigerante situando um pouco mais aqui atrás, podendo chegar aqui a 2,5, 2,5, 3 de pH, muito ácido, muito ácido. E temos a água da torneira, A água da torneira, que é a menos ácida de todos, mas não se iludam, porque a água da torneira contém aqueles residuais químicos, entre outros compostos que fazem mal para a saúde, principalmente o cloro e os seus derivados. Então essa água é a que está menos ácida, mas é uma água pré-tratada que não recebeu um tratamento final para o nosso consumo, ok? Agora vocês devem estar pensando, mas será que esses daqui são os problemas? Qual seria a solução? Vamos analisar, para gravar um pouco mais ainda. Esta solução, que na minha opinião é a mais ácida, esta é o refrigerante. Se está num pH aproximado aqui de 2,5, quero fazer para vocês uma análise da escala logarítmica do pH. É uma escala logarítmica de 10. Ou seja, se eu tenho um pH de 2,5 no refrigerante, o de 3,5, um pH de 3,5 significa que é 10 vezes mais ácido do que 2,5. Se eu tenho um pH de 4,5, significa ter um pH 100 vezes mais ácido do que 2,5. Se eu tenho um pH de 5,5, significa ter 1000 vezes mais ácido do que este pH. E se eu tenho um pH de 6,5, como é logaritmo de 10, significa que eu tenho um pH 10.000 vezes mais ácido
do que o de... o 2,5 é 10.000 vezes mais ácido do que o 6,5. E se finalmente eu tenho um pH ideal, né, que é o pH 7, 7,5, nós vamos ter 100.000 vezes. Ou seja, o pH de 2,5, que apresenta um refrigerante, ele é 100.000 vezes mais ácido do que um pH de 7. Isso quer dizer que baixa a nossa imunidade em 100.000 vezes. Ao consumir uma solução com pH de 2,5 altamente ácido, o organismo vai trabalhar para equilibrar, para elevar esse pH. Quando ele consegue, muito bem. O problema é quando ele não consegue. O organismo, para você ter uma ideia, o nosso organismo, por um princípio de defesa, ele é um organismo inteligente. O que ele faz? Diariamente ele está compensando a acidez do nosso corpo, transformando próximo ao que é a alcalinidade do sangue. Isso aí é um equilíbrio constante. Só que com o estresse, a correria do dia a dia, a má alimentação, os fast food, tudo faz com que aumente essa acidez no nosso corpo e o organismo tem que buscar alguma forma de equilibrar mais rapidamente. Por isso que muitas vezes nós não entendemos, né, a equação obesidade. Faz diversos tipos de dietas, né, muitas vezes daquelas mais graves, mais assim, de grande impacto, perde-se muito peso, mas basta terminar a dieta e o peso começa a retornar. Por quê? Um dos dispositivos de defesa do organismo é solidificar as substâncias ácidas. Se ela não consegue equilibrar para não ter um mal maior, uma consequência maior, solidifica.